E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Motor News na sua TV Mais Pará. No programa de hoje eu trago dois carros que passaram por mudanças mecânicas recentemente. Todos dois perderam motores antigos e grandes para motores novos, menores e com turbo, com a tecnologia do turbo compressor para ganhar potência, para ganhar desempenho e para ganhar em economia de combustível. Eu estou falando de um SUV, que é o Renault Captur, que recebeu o motor 1.3 turbo, que a Renault desenvolveu em parceria com a Mercedes. E estou falando da picape Fiat Toro, campeã de vendas, disparado. É a picape mais vendida do país, logo depois da Fiat Strada, né? Que abandonou também o motor 1.8, um pouco antigo, que não tinha um desempenho lá muito bom e consumia bastante, também por um 1.3 turbo. Então isso é uma tendência de mercado, a substituição de motores grandes, de cilindrada maior, de volume maior, por motores menores, mais modernos, com mais tecnologia. Então você vai ver como esses motores novos fizeram muito bem, tanto para o Fiat Toro quanto para o Renault Captur. Então se você gosta de SUV, vale a pena conhecer o Renault Captur. Se você gosta de picape, vale a pena conhecer o Fiat Toro. Fique com o programa de hoje, espero que vocês gostem. E não deixe de interagir com a gente nas redes sociais, tanto do Motor News quanto da TV Mais Pará. Até mais, pessoal. Até o próximo sábado. Espero que vocês gostem do programa de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou apresentar para vocês um SUV que evoluiu muito na linha 2022. Eu estou falando do Renault Captur, que recebeu o motor 1.3 TCE turbo de 4 cilindros e que desenvolve até 170 cavalos. E vou mostrar para vocês o quanto esse motor mudou o Captur. Então se você gosta de SUV, se você é fã do Captur, se você gostar do vídeo, curte depois o vídeo, segue o canal e aciona o sininho para receber as notificações para ajudar o canal a crescer. Vamos lá, Renault Captur 2022 na versão Iconic, que é a top de linha, com motor turbo de 170 cavalos. Vem comigo. Então tá aqui pessoal, a principal novidade do Captur 2022 está aqui na frente. É o motor 1.3, 4 cilindros, turbo, com injeção direta de combustível, desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes e com a Mitsubishi. Ele desenvolve, como eu já falei, até 170 cavalos e 27,5 kg de torque. Então é força suficiente para fazer do Captur um novo carro. O motor deu vida nova para o Captur. Tá? Esse motor é muito moderno, é econômico, desenvolve uma velocidade, uma agilidade no trânsito e na estrada que muda completamente tudo que você conhece sobre o Captur, se você já dirigiu, se você já teve um Captur ou se você tem. Então pode-se dizer que mecanicamente é um novo carro. Ele vem associado a um câmbio CVT de 8 marchas, que também é novo. Apesar de manter a tecnologia CVT, segundo a Renault, é um câmbio totalmente novo que foi desenvolvido em função desse motor, para administrar melhor o torque que agora tem de sobra e que no motor anterior, que era o 1.6, faltava um pouco de força. Além da mudança do motor, algumas mudanças visuais também foram feitas pela Renault no Captur. Então o conjunto óptico dianteiro é novo, esse farol todo em LED, tá, com um pisco aqui em cima, com o DRL, que é a luz diurna, aqui embaixo no para-choque. A grade é nova. Essa abertura aqui de ventilação é maior que na versão anterior do Captur. Aqui embaixo tem a câmera dianteira do sistema de câmera 360 graus que a Renault está colocando em alguns carros, já está no Duster e agora está no Captur também. E é um design que, apesar de já ter alguns anos de mercado, continua muito bacana, muito moderno. Então, como eu falei, essa é a versão Iconic, é a topo de linha. Então ela tem essa opção do teto
numa cor diferente. Nesse caso aqui a carroceria é num marrom claro metálico, com essas bordas embaixo e o teto na cor preta, as molduras. Ele vem com rodas de 17 polegadas, que por sinal são as mesmas do Duster na versão Iconic também. Pneus 215 60 17. Como são pneus do perfil 60, essa quantidade de borracha aqui ajuda no trabalho da suspensão, ajuda a filtrar as irregularidades do terreno, é um carro confortável. Uma outra solução legal que a Renault já tinha mostrado, já tinha apresentado no Duster um ano e pouco atrás, e claro, agora incorporou ao Captur também, afinal o Captur é mais caro e é uma categoria acima do Duster, pelo menos em preço, em acabamento, em equipamentos, é o travamento das portas à distância sem necessidade do uso das mãos ou da chave. Então eu vou mostrar para vocês como funciona. Esse aqui é o cartão, que é a chave, pode até não ser uma coisa das mais modernas, né? Você tem aqui alguns comandos que você pode acionar na chave, mas eu vou pegar essa chave e vou colocar no bolso, tá? Então com uma mão eu estou segurando a câmera e a outra está livre aqui. O carro está destravado, tá? Vamos dizer, eu estou saindo do carro e vou me afastar dele, tá? Sem eu apertar nada. Ele travou as portas, só pela percepção que eu estou me afastando do carro e tinha deixado ele aberto e a chave veio comigo. Agora vamos dizer que eu estou chegando no carro com alguns pacotes, algumas coisas, com as mãos ocupadas e eu quero abrir o carro. Você percebe ali que inclusive o espelho rebateu, né? Que essa versão Iconic tem o rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores. E eu estou me aproximando do carro com a chave no bolso. Cheguei perto, ele destravou e o carro está liberado. Aí a mensagenzinha de boas-vindas ali do multimídia da Renault, que é o EasyLink, é o mais moderno, o mais completo, que inclusive tem aquele sistema de câmeras 360 graus, que você pode ter a visão para frente, nas laterais ou atrás. Então ele tem câmera aqui embaixo, olha, no espelho, tem câmera ali na frente, embaixo da logo da Renault, que eu já tinha mostrado. Ó, eu me afastei do carro, ele já travou novamente as portas. Então é um sistema que a Renault já tinha oferecido no Duster e que agora está presente no Captur. Eu acho essa solução bastante interessante. Mas se você não gostar, ela pode ser desativada através do sistema multimídia. Eu achei bastante prático, né? Não precisa você estar com a chave na mão, não precisa nem sequer você tocar na fechadura. Ó, eu tenho essa opção também de, mesmo perto do carro, se eu quiser travar ou destravar, eu posso apertar esse botãozinho aqui, ó, essa borrachinha preta. O carro está travado porque eu apertei. Aí eu apertei aqui e ele destravou. Mas não é necessário fazer isso se eu tiver com a função travamento e destravamento por aproximação. É isso, mais uma sacada legal da Renault, que já estava no Duster e agora está no Captur também. O restante do design do carro não teve alterações, tá? O que não é de tudo ruim, afinal o Captur, como eu disse, ainda é um carro moderno. Aqui na traseira se manteve o mesmo layout de lanterna, de para-choque, de nomenclatura, e a única coisa que foi acrescentada é aqui a identificação do motor, o 1.3 TCE. Aqui atrás também não teve mudanças. O porta-malas continua muito bom, são 432 litros, se não me engano, ou 437, que é uma capacidade muito boa. O banco traseiro é rebatível 1/3, 2/3. Aqui dentro fica o subwoofer da Bose, ele tem um sistema de som muito bom. É interessante como as marcas estão se esmerando em oferecer sistema de sons diferenciados. Então você tem carros que tem sistema de som da Beats, e nesse caso aqui da Renault ela preferiu a Bose, que são marcas mais do que consagradas no mercado. Internamente também o carro não mudou muito. A gente tem aqui um espaço interno no banco traseiro razoável. Razoável por quê? Porque apesar dele ser muito bom na largura e na altura para a cabeça, o espaço para as pernas não é tão grande, tá? Na verdade, a gente poderia até esperar um pouco mais de espaço interno, considerando que o Duster tem 2,67 m de distância entre eixos, entre a roda dianteira e a traseira. Então, por exemplo, o Volkswagen T-Cross tem 2,65 m e é um pouco mais espaçoso dentro. Mas, em compensação, o Captur tem um pouco mais de espaço na largura. Ele não tem saídas de ventilação de ar-condicionado atrás, mas tem ali duas entradas USB para ajudar no carregamento de celular. O acabamento nessa versão Iconic é em couro sintético, né? Esse
tipo novo de plástico que imita couro, é um tecido sintético, mas de boa qualidade, bem costurado, com a costura aparente. 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos. Aqui na dianteira, ouviu a musiquinha das boas-vindas do sistema da Renault. Aqui na dianteira também não mudou muita coisa. A principal mudança é que o painel agora tem esse revestimento emborrachado em cima do painel. Aqui em cima continua um plástico duro, mas a parte frontal, nesse caso aqui, nesse tom marrom, é emborrachado, é suave ao toque. O volante tem alguns comandos, né? Eu vou mostrar no detalhe aqui para vocês o que faz o sistema de comandos do carro. O console é todo novo, com esse apoio de braço. Aqui ao lado do lado esquerdo do motorista tem o controle de ajuste de altura do facho do farol, a regulagem da claridade da iluminação do painel e o sistema onde você pode desativar o aviso de ponto cego do espelho. Ele tem aquele sistema que sinaliza aqui no espelho quando tem a aproximação de um carro que não está visível na área normal do espelho, e essa função pode ser desativada aqui através dessa tecla. O volante é regulável em altura e profundidade e o espaço aqui na frente é muito bom, assim como o acabamento geral do carro. Então é isso, esse é o Captur Turbo na versão Iconic, motor 1.3, 170 cavalos, que manteve algumas boas características como a boa altura do solo, de mais de 21 centímetros. Isso é um diferencial do Captur em relação aos seus concorrentes. Dificilmente você vai raspar com o fundo do carro em alguma lombada, alguma irregularidade na cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Vamos agora rodar um pouquinho no carro e mostrar para vocês o que é que esse motor 1.3, que eu já falei várias vezes, mudou na condução do Captur. Vem comigo. Se você gostou do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, seguir o canal e acionar o sininho para receber as notificações. Vamos lá, rodar agora no Captur 2022. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gostei desse carro. Eu gosto desse carro. Eu achava o Captur um carro que faltava ser terminado, vamos dizer assim. Um carro muito bom, mas que a Renault tinha pecado nos detalhes. E a impressão que eu tenho nessa mudança aí de meia-vida do Captur é que a Renault acertou exatamente os detalhes que ela precisava finalizar. Ela focou naqueles pontos em que o carro precisava melhorar. E aí eu vou dizer que foi principalmente com relação à mecânica. A parte mecânica desse carro, com esse motor 1.3 turbo de 170 cavalos, o câmbio CVT, que é um câmbio novo, apesar de ser a mesma tecnologia que já equipava o Captur nas versões anteriores, segundo a Renault é um câmbio novo, que tem simulação de 8 marchas. Então o casamento desse motor com esse câmbio ficou uma coisa muito legal, ficou um conjunto muito agradável. Então o carro deu um salto de nível. E no interior, a Renault mexeu em alguns detalhes e continua com alguns pecados, vamos dizer assim. Então você tem uma cabine muito agradável visualmente, né? A Renault revestiu essa parte superior aqui do painel com um material emborrachado. Aqui em cima continua um plástico duro, aqui nas laterais também. Aqui tem uma parte acolchoada, mas o acabamento geral é muito bom. Tá? Os bancos têm nesse couro sintético com a costura aparente, nessa versão na cor cinza e marrom, meio café, enfim, é um conjunto muito agradável aos olhos, como já era na versão anterior, isso é fato. Mudou o volante, que é o mesmo do Duster, é o mesmo de outros modelos da linha. Continua aqui esse comando satélite do som, que muita gente vai dizer, é um negócio antiquado, um negócio antigo. Tudo bem, a Renault já usa isso há muito tempo, mas é muito prático. Eu acho interessante essa solução aqui do satélite, que aí você despolui um pouco aqui o volante, não fica aquele volante com 500 teclas que às vezes a pessoa até se perde um pouco aqui no uso. Então, como os comandos do som ficaram aqui na lateral, nesse satélite ficou um pouco mais isolado. Então você sabe que aqui é só o som, ficou mais fácil. Mas o ganho principal realmente está na dirigibilidade. O carro continua muito confortável, até mais confortável, porque foram feitos alguns ajustes na suspensão. É muito bom de estabilidade, apesar de, como eu já disse quando eu estava mostrando o carro por fora, o Captur nesse segmento B,
apesar dele ser um B encorpado, é o que tem a maior altura livre do solo. São mais de 21 centímetros de altura livre do solo. E isso é muito bom se você for passar por uma estrada de terra ou para passar por lombadas e buracos na cidade. Dificilmente você vai raspar o fundo do carro. E isso é muito bom dentro de uma proposta de um SUV. SUV é isso, é um carro que é esporte, mas é utility, tem que ter utilidade, tem que servir para alguma coisa além de um carro de passeio. E o Captur atende a essa proposta de ser um SUV talvez mais próximo do termo real da palavra, do que a sigla significa. Alguns comandos, como é tradição nos carros franceses, não estão assim tão bem localizados, tem algumas coisas espalhadas. Então você tem aqui a central multimídia, que a meu ver, apesar de ser bem completa, tem esse sistema de câmeras nos 4 lados do carro, muito bacana, eu acho isso muito legal, mas eu acho a tela um pouco pequena, poderia ser maior, porque tem espaço para isso. Mas um recurso que eu acho legal dessa central multimídia apesar dela ter a tela touch, ela tem alguns botões físicos aqui fora. Então, por exemplo, você está em qualquer função e quer voltar para o começo, tem a teclinha de voltar para o início ali. Então aí você encurta vários caminhos. Você aperta aqui e vai para a tela inicial. Pisca-alerta está aqui em cima, travamento das portas está aqui, que poderia estar aqui na porta agrupado, mas está aqui no meio do painel. Aqui embaixo você tem alguns outros comandos. Você tem um botão grande aqui que é da partida, o Start Stop. A função Eco, onde ele vai limitar o giro do motor, vai esticar um pouquinho mais as marchas, consequentemente economizar combustível. Uma tecla aqui para você desativar o controle de estabilidade, que não é uma boa usar. A função para desativar o Start Stop do carro, porque ele tem aquele sistema que quando você para no sinal e demora alguns segundos, ele desliga o motor. Aí quando você tira o pé do freio, ele liga novamente. Eu acho isso um pouco irritante, eu não gosto dessa função. Mas a Renault colocou isso no carro, mas com a opção de ser desativado. Tem a opção de desativar o sensor de estacionamento e a função aqui embaixo para acionar as câmeras. Isso aqui poderia estar aqui em cima, mais perto da central multimídia, mas está ali embaixo no console. Falando em console, ele tem bastante porta-objetos, ele é bem aproveitável. Aqui dentro a gente tem uma entrada para carregamento daquele pino redondo, para o carregador. Um espaço bom aqui para carteira, celular, essas coisas. O freio de mão convencional por alavanca. 2 porta-copos bastante fundos que apoiam bem uma lata de refrigerante ou uma garrafa, sem balançar, sem cair, isso é bom também. Um outro porta-objeto menorzinho aqui para você pôr moedas, pequenas coisas. O apoio de braço é regulável para frente e para trás. E aqui embaixo tem um porta-objetos, que eu não estou acertando. Consegui abrir. É bastante fundo também, cabe alguma coisa bem comprida aqui dentro. Embora aqui dentro não tenha outro carregador, outra entrada de carregamento de celular, mas é bastante profundo. O controle para você conectar o celular com a central multimídia fica nesse pino, nessa entrada USB aqui em cima. Isso sim poderia estar ali embaixo, mas tudo bem, está aqui em cima. Então os comandos poderiam ser mais centralizados. Aqui ao lado do volante, a gente tem a regulagem de altura dos faróis, que são de LED nessa versão. A opção para ativar ou desativar o alerta de ponto cego dos espelhos. Não vejo nem por que ter essa opção de desativar, mas enfim, o que interessa é que o carro tem o alerta de aproximação de ponto cego do espelho. Isso é uma função muito útil que pode evitar pequenos acidentes tanto na cidade quanto na estrada. Tem aqui o termostato da iluminação para você aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação. Aqui na porta estão os comandos dos espelhos e dos vidros. Também bem fácil, com a opção de rebatimento dos espelhos retrovisores. Tem também um porta-objeto num tamanho bom aqui na porta. Sistema de som da Bose, muito bom. É outro carro que caprichou muito na sonorização do ambiente. É interessante como esses carros dessa categoria, as fábricas estão investindo numa qualidade sonora bacana do sistema de som. Agora, um outro pecado aqui do Captur, que não foi corrigido e poderia ter sido. Ele continua tendo só 4 airbags, os 2 dianteiros e os 2 laterais nos bancos, quando a maioria dos seus concorrentes, alguns até mais baratos, tem 6. Tem o airbag de cortina também.
e que ele tem espaço para isso. Infelizmente a Renault manteve só os 4 airbags que o Sandero já tem, que o Kwid já tem, que o Logan já tem, mas o Captur é um carro de um outro nível, né? É um carro de 140 mil reais nessa versão. Merecia ter os 6 airbags. E outra coisa que, assim, não é que faça falta no carro, mas um carro nesse preço e nessa categoria também merecia, é o teto solar, que também ele não tem. Agora, algumas dessas coisas que o Captur não tem se justifica pelo projeto do Captur brasileiro, por ele ser baseado na estrutura, no monobloco do Duster. É diferente do Captur europeu, que usa uma plataforma mais moderna. Então essa plataforma do Duster, embora tenha sido passada por uma atualização bem grande agora recentemente, ela tem suas limitações. Eu digo que a Renault tirou o máximo possível dessa plataforma, porque é um carro estável, confortável, com boa dirigibilidade e que ela agregou tudo que era possível aqui dentro dessa receita, dessa plataforma que já tem alguns anos. Um outro detalhe que reflete talvez um pouquinho o tempo desse projeto, né, dessa plataforma, é o espaço interno. O Captur tem um entre-eixos, a medida entre a roda dianteira e a roda traseira, maior que do Jeep Compass, tá? Então era um carro que deveria ser muito espaçoso dentro. Mas o que acontece? Aqui na frente, para o motorista e passageiro, ele é ótimo, tá? Você tem bom espaço para perna, para cabeça, lateral. Mas quando eu tenho 1,74 m, já disse isso para vocês. Quando eu arrumo o banco na minha posição, quem vai atrás deveria ter mais espaço disponível. Então não é um carro que tem um espaço muito generoso no banco traseiro. O espaço para a cabeça é bom, o espaço na largura é bom, mas o espaço para as pernas poderia ser bem melhor se o carro fosse mais bem resolvido na questão de distribuição do espaço. Uma outra coisa que complica um pouco essa questão do espaço interno é que a Renault usa ainda bancos muito volumosos. São bancos muito confortáveis, mas são bancos muito grandes. Então isso, tanto o banco dianteiro quanto o traseiro, tem uma parte de espuma bastante grande. E isso acaba também ajudando na limitação um pouco do espaço. E o banco dianteiro, aqui o banco do motorista, ele tem regulagem de altura, de inclinação, de aproximação do volante, mas mesmo nessa posição mais baixa, eu acho que ele ainda tem uma posição de dirigir um pouco elevada, né? Ele poderia ter uma regulagem ainda um pouco mais baixa que essa. Dá pra gente encontrar uma posição boa de dirigir? Com certeza. O volante é regulável em altura e profundidade, o banco é muito confortável, os comandos estão quase todos aqui bem à mão, tem um apoio de braço e tal, mas o banco poderia ser um pouco mais baixo, com a opção de regular para cima. Feitas as apresentações e as minhas opiniões, as minhas considerações sobre o carro, vamos dirigir um pouquinho, porque é aí que a coisa muda, porque o Captur está muito gostoso de dirigir. Esse motor 1.3 de 170 cavalos fez um milagre nesse carro. O carro ficou muito gostoso de dirigir. Vamos lá. O câmbio CVT com simulação de 8 marchas é muito fácil de operar, é muito macio, não dá tranco. E freio de mão baixado, cinto de segurança, vamos lá. É um conjunto que ficou muito legal. Você pisa, o carro responde na hora. Se você precisa fazer uma ultrapassagem, ele tem força, ele tem torque. São 27 kg de torque e disponível numa rotação a partir de, se não me engano, de 1.700 RPM. Então você tem um motor muito elástico, um motor que responde muito rápido. Como eu já tinha dito, é um motor que foi desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes e a Mitsubishi. Então é um motor que já está, por exemplo, no Mercedes Classe A. Então, quer cartão de visita melhor do que equipar um carro da Mercedes, que é uma marca premium, top. Então, gente, se você gosta do visual do Captur, que ele é um carro bonito, é um carro vistoso, chamativo, vale a pena conhecer, porque a dirigibilidade do carro melhorou muito. Muito mesmo. É um carro que roda macio, em giro baixo, um macio sem ser mole,
tá? Vamos separar isso que é diferente uma coisa da outra. O motor com respostas muito rápidas, ficou um carro muito ágil, muito gostoso mesmo de dirigir. Então, se você está pensando em um SUV nessa faixa de preço, o Captur hoje está entre 125 e 140 mil, dependendo da versão, ou 130 e 140, enfim, é até complicado a gente falar de preço num vídeo, porque os preços estão aumentando o tempo todo, e se você for assistir esse vídeo daqui um mês, já não vai mais ser esse preço. Mas enfim, numa faixa de preço do limite da classe B dos SUVs, se você está pensando num carro nessa faixa de preço e desse tamanho, vale a pena você voltar a considerar o Captur. Porque se você tinha restrições ao motor 1.6 com câmbio CVT para um carro desse tamanho, esse motor turbo de 170 cavalos dá conta fácil do carro. Ficou muito bacana, muito legal. Então é isso. Tá aqui, ó, o carro a gente encosta e ele acelera. Para quem gosta de dirigir, para quem gosta dessa interação motorista, carro, motor, câmbio, o carro ficou muito bacana. Esse foi o Renault Captur Iconic 2022 1.3 Turbo TCR. Esse é o nome completo aqui dessa nova versão do Captur. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. Aciona o sininho para receber as notificações do canal. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Ei pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho de uma versão da Fiat Toro, da picape Toro da Fiat. Eu já fiz vários vídeos falando sobre esse carro e agora eu estou aqui com a versão Freedom 2022 com a grande novidade da linha para o ano de 2022, que é o motor 1.3 turbo de 185 cavalos. Então vem comigo conhecer a Toro Turbo 270, que é como a Fiat chama, já que ela tem 270 newtons de torque no motor. E se você gostar do vídeo, deixa o like, siga o canal, faça os seus comentários abaixo para a gente conversar um pouquinho sobre o carro. Vamos lá! Então tá aqui, a grande novidade do Fiat Toro na linha 2022 está aqui na frente, embaixo do capô. É o motor 1.3 turbo. Como eu já disse, desenvolve 185 cavalos de potência e um torque de 27 kg de torque. É uma boa potência e um bom torque para eliminar a principal queixa dos donos da antiga versão da picape Toro, que era a falta de potência e o excesso de consumo do motor 1.8. Então esse motor está disponível em todas as versões, desde a versão Endurance, que é a versão de entrada, até a versão Ultra, topo de linha, que antes só estava disponível com o motor turbo diesel, agora está disponível também nessa opção de motor 1.3 Flex. Esse motor está equipando também o Jeep Compass e o Jeep Commander, então por aí você tira a versatilidade desse motor. É um motor moderno de 4 cilindros com um bom torque, mas como era de se esperar num carro de 1.600 quilos mais ou menos, que é o que pesa a Fiat Toro, não dá para ser um motor muito econômico carregando esse peso todo. Mas então para que esse motor, já que ele não vai ser econômico? Conseguir fazer um carro de 1.600 quilos com essa proposta de utilitário e que seja econômico é uma tarefa um tanto quanto difícil. Mas a Fiat conseguiu com esse motor dar uma certa agilidade para o carro, que a versão antiga com motor 1.8 bastante antigo não tinha. Então é um carro muito mais agradável de dirigir, sem dúvida nenhuma. Esse motor dá conta do peso da Toro e a dirigibilidade melhorou bastante. Aqui na dianteira, em todas as versões, tem uma grade nova, com mais integração entre os faróis, essa barra que atravessa de um lado para o outro com esses frisos faz uma espécie de união dos faróis de uma ponta na outra. A marca Fiat maior aqui no centro. Esse badgezinho com a bandeira da Itália está presente em todos os carros da Fiat. E todas as versões da Toro vêm agora com faróis de LED, tanto aqui embaixo
quanto na luz de neblina, quanto aqui em cima no DRL, que é a luz de posição diurna. Então o grupo óptico do carro melhorou bastante com a adoção das lâmpadas de LED na dianteira. Na lateral, a única coisa que mudou são os novos jogos de rodas. Elas continuam de 17 polegadas, com pneus de uso misto, na medida 225 60/17. Na traseira não tem nenhuma novidade, a não ser aqui, ó, a identificação do motor. Turbo 270, significa que é o motor turbo que tem 270 Nm de torque, que é bem mais do que tinha a versão anterior com motor 1.8, que tinha 190 Nm de torque. Então é muito torque a mais que essa versão 22 da Toro tem. Internamente não há mudanças aqui no banco traseiro. É um banco que leva 2 ou 3 ocupantes com relativo conforto. Eu digo relativo por quê? Porque não deixa de ser uma picape, não deixa de ser um utilitário. Mas comparado com as picapes pequenas, ela é tranquilamente mais espaçosa e mais confortável. Na frente, o painel, embora seja muito parecido com o anterior, é quase todo novo, né? Aumentou consideravelmente a quantidade de vãos porta-objetos, que era a principal queixa do interior do carro, que eu falei em vários vídeos das versões anteriores. A Fiat estava atenta a isso e melhorou bastante a quantidade de pequenos vãos para você colocar os objetos dentro do carro. Essa versão que a Fiat emprestou para avaliação está equipada com banco de couro, tem ali um apoio de braço central. Enfim, é um carro que tem uma boa posição de dirigir e oferece um conforto bastante interessante. Também opcional nessa linha, nessa versão e que veio nesse carro, é aqui, olha, se você perceber, tem uma câmera aqui embutida no para-brisa, que é o alerta de colisão. E além de ser o alerta de colisão, ele é também o sensor de mudança de faixa, aquela mudança involuntária de faixa. Ele tem o alerta que puxa o volante para a posição, dá um toquezinho que você tiver distraído, ele corrige e alerta o motorista. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu achei esse sistema da Toro muito invasivo, tá? Eu tô na estrada, né? Tô aqui no interior de São Paulo dirigindo o Fiat Toro e notei uma certa intromissão desse sistema. O Fiat Toro é um carro largo, então normalmente ela já ocupa a faixa inteira de rodagem. Então qualquer descuidozinho, para você manter uma linha perfeitamente reta, é bastante complicado. Então é normal você se aproximar das faixas laterais. E a todo momento esse sensor estava corrigindo a posição. Isso me irritou um pouco. Eu desativei. A ferramenta eletrônica é útil? É absurdamente útil, é extremamente útil. Porém, eu acho que a Fiat errou um pouco a mão na calibragem da sensibilidade desse acessório de segurança. O tempo todo ela está corrigindo. Isso tira um pouco até a concentração da gente. Então eu preferi desativar. Tem uma teclinha ali no painel onde você pode desativar. Do modo geral, eu vou dizer para vocês, é o melhor produto que a Fiat tem no mercado hoje, tá? Talvez o Fiat Pulse tenha um nível equivalente de qualidade, mas aí já o foco é um pouco outro. O Fiat Toro é um carro que chegou e conquistou o seu lugar no mercado, e vai ser muito difícil que os concorrentes que vão chegar, que são vários, Chevrolet Montana, Ford Maverick, Volkswagen, Touareg, Hyundai, tem várias fábricas prometendo concorrentes para o Fiat Toro, mas eu acho que nenhuma delas vai conseguir tirar a liderança desse mercado, dessa picape aqui. De novidade na linha 22 principal é isso: a grade dianteira, o painel que melhorou e a motorização na versão Flex. Agora vamos rodar um pouquinho, vou mostrar mais o interior do carro. E não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, de deixar o like, seguir o canal e fazer os comentários. Vamos lá, rodar um pouquinho na Fiat Toro Freedom, motor 1.3 turbo. Vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu gravei de várias versões do Fiat Toro, que é uma picape, de certa maneira me conquistou. Pela proposta diferenciada, pelo tamanho intermediário, pela utilidade do carro, pela versatilidade do carro. Mas eu fiz várias críticas ao interior das versões anteriores. E eu já disse num vídeo que eu fiz um mês atrás, mais ou menos, da versão Freedom Diesel, que a Fiat foi cirúrgica nessas modificações que ela fez para a linha 2021. Aqui no interior do carro, apesar dessa aqui ser outra versão Freedom, com motor 1.3 turbo,
as mudanças são as mesmas e foram todas muito boas. Então a principal deficiência do carro no interior, que era a falta de porta-objetos, foi sanado. Com a mudança dessa área do painel aqui e do console principalmente, o carro ganhou um porta-objeto aqui, um carregador de celular por indução aqui, que é opcional nessa versão, um outro porta-objetos que encaixa carteira, controle de garagem, 2 porta-garrafas ou porta-copos, mais um nicho aqui com tampa entre os bancos que faz o apoio de braço. Continua essa pracinha aqui em cima, né, vamos dizer, essa parte plana aqui no alto do painel. O acabamento com essa imitação de aço escovado também ficou legal, não dá reflexo no sol, até por ser escovado, não é aquele muito brilhoso. Esses detalhes em cinza fosco aqui também ficou bem legal. O painel digital quase totalmente configurável. Você tem 2 instrumentos fixos, que são a temperatura do motor e a quantidade de combustível no tanque, e o miolo você configura de acordo com aquilo que você quer. O volante permanece o mesmo, com um câmbio automático de 6 marchas nessa versão que é Flex 1.3 turbo, mudança de marcha no volante, os comandos para você alterar as configurações do painel, para você atender telefone, para você aumentar volume, mudar de estação, quase tudo aqui no volante. Aqui no painel da porta, os controles dos espelhos e dos vidros elétricos e da trava. Ou seja, a ergonomia do carro como um todo melhorou bastante na linha 2021, 2022 do Toro. Mas agora vamos analisar o que esse motor novo, esse 1.3 turbo 270, que é 27 kg de torque e 185 cavalos de potência, o que ele é capaz de fazer com o desempenho do carro. Eu já rodei bastante com ele e posso dizer para vocês, o carro melhorou muito. É um carro de mais de 1.500 kg, então não espere desse motor 1.3 turbo um consumo de um motor 1.3. É um motor turbo e que carrega uma carroceria bastante pesada, com pneus bastante grandes, com grande atrito, com grande resistência ao rolamento. Então o que eu estou conseguindo fazer de média de consumo com esse carro, abastecido com etanol, é na faixa de 6,5 a 7,5 km por litro na cidade e 11 e pouco na estrada, na média de 100, 110 por hora. Não é um consumo maravilhoso, mas nem dá para esperar isso de um carro desse tamanho. É um motor que foi desenvolvido, apesar de ser um motor 1.3, para carregar, para mover os carros grandes do grupo FCA, né? Do grupo Stellantis agora. Então esse motor tá na picape Toro, tá no Jeep Compass, vai estar provavelmente em alguma versão esportiva, que de repente uma versão topo de linha que o Renegade venha a ter, tá no Jeep Commander. E aí ele já talvez não seja um motor que dê tanta conta do recado, mas o fato é que aqui na Toro esse motor deu conta do recado muito bem e o carro ficou muito agradável de dirigir. Vamos lá, vou mandar um pouquinho para vocês sentirem, tá? E essa teclazinha aqui, a tecla Sport, faz uma boa diferença. Ela muda um pouco a programação do sistema de injeção. Claro que com isso ele vai consumir um pouco mais de combustível, mas o desempenho fica bem mais esperto. Fica um carro quase esportivo, apesar de não ser essa a proposta do Toro. Então vamos lá. Câmbio no drive, cinto ajustado, espelho ajustado, banco na posição. A posição de dirigir continua muito boa, o banco é confortável, segura bem o corpo. Essa versão tá com acabamento de couro nos bancos, couro sintético. Continuo dizendo, a versão Freedom para mim é a mais interessante, é que tem o melhor custo-benefício na linha Toro. E vamos andar. Então você já percebe, não tá na tecla Sport, tá? Mas você já percebe a facilidade com que esse motor coloca o carro em movimento. O torque está disponível em rotações baixas. Abaixo de 2.000 giros você já tem praticamente todo o torque disponível. Então isso facilita muito o motor a botar o carro em movimento. Então aquela sensação de letargia de carro pesado que o motor 1.8 dava ao Toro e aos outros carros que ele equipava, acabou nessa versão 1.3 turbo. O motor ficou realmente muito agradável, casou muito bem com o carro. Apesar de ser um carro grande, de ser uma picape grande, praticamente com 5 metros de comprimento, a agilidade no trânsito é bastante interessante.
tá? É um carro que faz curva bem. O volante não vira, continuo achando que ele não vira o suficiente, tá? Se você vai fazer uma manobra numa rua apertada, numa garagem apertada, você tem que fazer várias manobras, porque o diâmetro de giro do carro é grande, mas a dirigibilidade do Fiat Toro com esse motor 1.3 melhorou muito. Então você consegue desenvolver velocidades maiores, acompanhar o fluxo do trânsito com muito mais facilidade, sem precisar jogar o giro do motor lá em cima, como eu disse, porque a força do motor está desde um giro mais baixo. Vou apertar aqui a teclinha Sport, aí ele imediatamente muda aqui um fundo avermelhado no painel e a resposta do motor é instantânea. É muito bacana. Você sente até um certo empurrão assim nas costas quando você acelera. Então, se a proposta desse motor era agregar um pouco mais de prazer ao dirigir ao carro, proposta 100%, objetivo 100% atingido. O carro ficou muito agradável de dirigir no trânsito urbano e mais ainda na estrada, né? Onde não acabou aquela falta de fôlego que ele tinha um pouco. A central multimídia também foi melhorada, é mais amigável, tem conexão a Apple CarPlay sem fio, isso é bacana. Você não precisa necessariamente ligar o cabo, você só vai ligar o cabo se quiser carregar. Aqui dentro do porta-objetos não tem a entrada USB, continua tendo só uma aqui no painel. E aqui na traseira tem mais uma ou duas, eu vou já olhar, mas são entradas USB-C, aquela pequenininha. Então a entrada USB normal é só essa aqui no painel, aqui embaixo no console. Então o que eu posso dizer, Fiat Toro Freedom 1.3 turbo, muito aprovada, tá? Um motor que deu vida nova ao carro, que sobe de giro fácil, que confere um bom desempenho com um consumo um pouco melhor do que o antigo 1.8. Não é um carro econômico, continua não sendo, não é essa a proposta do carro, mas melhorou muito a dirigibilidade. Então, objetivo atingido, aprovadíssimo o Fiat Toro com motor 1.3 turbo. Isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, curta a página, siga o canal. Até o próximo vídeo. Abraço, até mais.